Bom dia, alunos do sexto ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana? Estão estudando para a avaliação? Está aproximando, né? Espero que já estejam estudando, né? Começa segunda-feira as nossas avaliações, então hoje nós vamos estudar vamos continuar estudando os sistemas e os órgãos do corpo humano. Nós vamos estudar hoje o sistema nervoso e o sistema urinário. Tá aqui, ó, o sistema nervoso, certo? E o sistema urinário. Nós vimos na aula passada o sistema reprodutor, não foi? Vocês assistiram o vídeo, né? E agora nós vamos ver o sistema nervoso e o sistema urinário. Né? O sistema, nós já sabemos que o nosso corpo é formado por vários sistemas, né? Então, nós estamos estudando os sistemas e hoje vamos ver o sistema urinário. O sistema urinário, pega o seu livro na página 117. O sistema urinário, ele é responsável por eliminar excretas, substâncias produzidas pelas células. Também auxilia na regulação do volume de sangue no corpo. Esse sistema é formado pelos rins, tá aqui, ó, os rins, ureteres, que é esse canalzinho aqui, dois canais, dois rins, dois ureteres, uma bexiga e a uretra, certo? Aqui é os órgãos que compõem o sistema urinário. Quais são os órgãos? Dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra, certo? E esse sistema urinário, você já sabe qual é a função dele, sistema urinário, né? Tem a função de eliminar os excretas, né? Que são as substâncias produzidas pelas células. A função dele, qual é? Eliminar excretas, né, que são substâncias produzidas pelas células. E também auxilia na regulação do volume de sangue no corpo. Né? Quais os órgãos que formam o sistema urinário? É formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Não é isso? Então, vocês já sabem quais são os órgãos que formam esse sistema. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse metabolismo, que são as transformações químicas que ocorrem no corpo, para que possamos viver, chamamos de metabolismo, né? Uma pessoa consegue viver e crescer transformando os materiais do corpo. Essas transformações elas produzem várias substâncias que no nosso corpo não vai utilizar, precisam ser eliminadas, porque podem prejudicar a nossa saúde. Então, o sistema urinário tem essa função de eliminação de resíduos, que é feito principalmente pelo sistema urinário. Os órgãos que compõem o sistema urinário, quais são? Os rins, tá aqui, os rins, ureteres, bexiga e uretra. Qual é a função dos rins? Os rins, ele funciona como os filtros, né? Para que serve o filtro? Para filtrar, não é isso? Então, os rins funcionam como se fossem dois filtros, retirando os resíduos do sangue e transformando em urina. Depois de formada nos rins, a urina é conduzida pelos ureteres, certo? Até a bexiga, que é essa bolsa aqui. A bexiga é um órgão muscular elástico que aumenta de tamanho à medida que fica cheio. Da bexiga, a urina é eliminada por meio de um tubo chamado uretra, que é esse canalzinho aqui. Viu, pessoal? Então, vocês viram aqui qual é a função dos rins? Filtrar o sangue e produzir a urina. Depois de produzir a urina, vai para onde? Vai para os ureteres, que é esse canalzinho aqui, que leva a urina do rim até a bexiga. O que é a bexiga? É uma bolsa muscular que armazena a urina. Fica armazenada. Quando a urina está cheia, quando a bexiga está cheia, aí dá vontade de ir ao banheiro.
que a urina vai sair pela uretra, certo? Então tá aí o sistema urinário. Qual a função dele? Bora repetir. Eliminar os resíduos e do sistema urinário, eliminar os resíduos que foram produzidos pelas células e também controlar, né, o volume do sangue do nosso corpo. Os rins são 2 filtros que filtram o sangue produzindo a urina. Depois a urina vai para os ureteres, depois fica na bexiga, depois sai para o exterior pela uretra, certo? Tá muito bem. Então, é importante, para ter saúde, beber bastante água. Nós sabemos que o nosso corpo é aproximadamente 95% de água. Então, nós precisamos beber muita água, principalmente agora, está num período muito quente. Então, temos que tomar bastante água. A cada 24 horas, todo o nosso sangue passa pelos rins cerca de 150 vezes. Né? Por meio da urina, do suor e das fezes, perdemos cerca de 2,5 litros de água por dia. Por meio da urina, do suor e das fezes, nós perdemos cerca de 2,5 litros de água por dia. Por isso, devemos consumir pelo menos 2,5 litros de água por dia para recuperar a água que perdemos no suor, na urina, nas fezes, né? Então, devemos beber no mínimo 2,5 litros de água por dia, certo? Por isso, devemos consumir pelo menos essa quantidade de água que perdemos. A água está presente em todos os alimentos e sua importância é vital para a nossa vida, tá bom? Então, fica aí a aula de seguir o sistema urinário. Vamos passar agora para o sistema nervoso. Veja aí, o sistema nervoso, como ele é formado o sistema nervoso? Alguém sabe? Olha lá, o sistema nervoso é formado pelos nervos, né? Pelo encéfalo e pela medula espinhal. Qual a função do sistema nervoso? Coordena e integra os sistemas do corpo humano. Então, qual é o nosso sistema nervoso? É esse aqui. É formado pelo encéfalo, tá aqui, ó, na cabeça, é formado no nosso cérebro. A medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. Os nervos, que se espalham por todo o nosso corpo. Então, o sistema nervoso é formado pelo encéfalo, medula espinhal e nervos, certo? Qual a função do sistema nervoso? Coordenar e integrar os sistemas do corpo humano. O cérebro e os nervos são os órgãos que fazem o sistema nervoso. Tá? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, como por exemplo, algumas atividades como falar, andar, escrever, depende de nossa vontade, não é isso? Outras atividades como respiração, os batimentos cardíacos, a secreção da saliva, não dependem da nossa vontade. Todas as atividades realizadas por nós, né, pelo nosso corpo, são controladas pelo sistema nervoso. Vocês sabiam? Pois agora estão sabendo. Todas as atividades do nosso corpo são controladas pelo sistema nervoso. Ele tem essa função de controlar e de se integrar com os demais sistemas, né? Então, por exemplo, ele recebe, transmite, cria, reorganiza e armazena informações. Todas as nossas sensações, como frio, fome, medo, alegria, tristeza, entre outras, são transmitidas ao cérebro por meio dos nervos. Tá aqui, ó, os nervos são espalhados por todo o corpo. Toda sensação de frio, de calor, de medo, de susto, são levadas ao cérebro por meio dos nervos. O cérebro traduz a informação, reorganiza e envia para a gente tomar nossas atitudes, certo? O sistema nervoso, ele tem essa função, né?
De receber, organizar e enviar a resposta para a gente tomar as atitudes. O sistema nervoso é formado por quem? Pelo encéfalo, né? Pela medula espinhal e pelos nervos. A medula espinhal, ela fica onde? Dentro da coluna vertebral, né? É um cordão. Ela é como se fosse um cordãozinho que fica dentro da coluna vertebral. Essa medula, ela liga o encéfalo às diversas partes do corpo. Ela liga o encéfalo a diversas partes do corpo, quem liga é a medula. Que o pessoal chama de tutano, que fica dentro do osso, né? Como se fosse a medula. É a medula do nosso corpo, né? Então, ela liga o encéfalo a todas as partes do corpo e é responsável pela condução de informações ao encéfalo. Ela que leva as informações para o encéfalo e traz do encéfalo para o corpo. Participa de nossos atos involuntários e também dos nossos reflexos. Por que você, ao tocar a mão na panela quente, você retira? Porque o nervo levou a informação até o cérebro, ele traduziu e enviou o reflexo para você retirar a mão rapidamente. Isso acontece numa questão muito rápida, né? Nós chamamos de reflexo. Os nervos, tá aqui os nervos, ó, se espalham por todo o corpo. Os nervos, qual a função dos nervos? Enviam e recebem informações. Ele sai do encéfalo e da medula e se estende por todas as partes do nosso corpo. Certo, pessoal? Os nervos têm essa função, né, de levar as informações até o cérebro, até a medula, e eles partem do encéfalo, se ramifica por todo o corpo. Ele sai da medula, sai do encéfalo, né, e se espalha por todo o corpo. O sistema nervoso é o sistema nervoso que garante o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Né? Todos os órgãos estão funcionando coordenados pelo sistema nervoso, certo? O encéfalo, ele se encontra aqui no encéfalo, aqui na cabeça. Nele encontra-se o cérebro, né? Que é o órgão responsável pela memória, pelo pensamento e pela inteligência. Está aqui no encéfalo, tá? O cérebro, o cerebelo, que é um órgãozinho que fica aqui, ó, bem na nuca. Cerebelo, que é responsável pela coordenação dos movimentos, coordenados pelo cérebro, garantindo uma perfeita harmonia entre eles. Fica localizado abaixo do cérebro, aqui, ó, na nuca. Tem o cerebelo, o bulbo, né, que fica logo aqui abaixo, aqui, quase aqui no pescoço. Ele controla os nossos movimentos, como a respiração, circulação, os batimentos cardíacos, certo? Então, você viu que o sistema nervoso é o sistema que tem a função de quê, pessoal? Vamos responder? Coordena e integra o sistema do corpo humano. Ele coordena e integra um sistema ao outro. Todas as funções do nosso corpo, quem é que coordena? O sistema nervoso, né? Ele coordena e integra os demais sistemas do corpo humano. Quais são os órgãos que formam o sistema nervoso? O encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Peço que vocês estudem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo.